Boa noite a todos. Boa noite para quem está nos acompanhando ali. É um privilégio para nós, né, eu senti-me honrada com o convite do pastor. E ele nos convidou, então, para a gente trazer um pouquinho da nossa experiência, né, o que a gente tem trabalhado com as nossas crianças. Então, o Benoni já falou um pouquinho. A Silmara nasceu no lar cristão, né, nasci no lar cristão, graças a Deus. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, da importância que isso teve, né, na minha formação, no meu caráter, acho que no comprometimento com a obra de Deus desde sempre, né, por ver em casa o exemplo e tudo mais. Mas antes, deixa eu perguntar, quem é pai e quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Isso, quase todo mundo, né? Que joia. Então, que realmente isso possa abençoar o seu lar, o que a gente vai conversar aqui. Então, é apresentar as nossas vivências, apresentar um pouco do que a gente tem feito lá em Goiânia, a igreja onde nós congregamos, no departamento infantil, que apesar de falhas e, né, tropeços, tem sido uma bênção. E compartilhar com vocês como foi esse processo, né, como a gente tem trabalhado lá. E, enfim. Minha história com meu esposo, a gente se casou em 2010. Vocês viram que o Gabrielzinho tem 6 anos, a Sarinha vai fazer 2. E vou falar um pouquinho da minha formação. É uma coisa que, às vezes, não tem nada a ver. Mas eu gosto de falar porque eu sei que tem muitas mulheres que hoje se sentem entristecidas ou se sentem diminuídas pelo fato de terem que ficar cuidando dos filhos. Né? E, às vezes, a gente tem conversado disso e as mães me procuram e conversam comigo e compartilham desse sentimento. Hoje eu fico em casa com os meus dois meninos, né? Eu cuido deles por opção. Né? Porque a gente, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio. Eu sei que nem todo mundo tem o privilégio de poder ficar em casa com seus filhos. Deus me abençoou com essa possibilidade. Vivo conflitos? Sim, vivo conflitos, porque às vezes a gente olha, né? Carreira, status, gostar de querer crescer profissionalmente, recursos. E o mundo vai nos engolindo, né, com essas coisas. E quantas vezes eu me pego entristecida, preocupada, chateada, porque, né, a gente estudou, a gente queria estar fazendo mais. Só que a gente está, né, que eu estou cuidando dos meus meninos. Eu me formei em agronomia, tive formação em gestão tecnológica também, fiz especialização. E aí tem gente que pergunta assim, mas a Silmara está em casa, cuidando de filho. Podia estar trabalhando, né? Sempre foi uma boa aluna, e a gente escuta isso. E nós nos cobramos como mães. Então, se você é mãe, se você está em casa com seu filho, por favor, não se sinta diminuída, não se sinta menosprezada, porque cuidar dos nossos filhos é a nossa principal tarefa. É um dever e é uma oportunidade dada por Deus. Não só oportunidade, como é um dever, né? Porque a Bíblia fala que a herança do Senhor são os filhos. E essa deve ser a nossa principal tarefa, a nossa principal missão, o nosso principal cuidado com as nossas crianças, porque eles vão crescer, o tempo vai passar, e o que a gente fez, né, enquanto eles eram pequeninos. Então, o tema que eu propus trazer hoje é sobre o discipulado das nossas crianças, que deve ser uma tarefa, é um desafio, tanto para pais, quanto para a igreja. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque não adianta a gente querer delegar isso para a igreja, como a igreja sendo a responsável por educar os nossos filhos. Que nós entendamos aqui discipulado, a tarefa de formar discípulos. Discípulos de quem? Discípulos do nosso Senhor Jesus. E nós, como pais, precisamos ter essa responsabilidade. Disciplinar os nossos filhos, discipular os nossos filhos. E o discipulado acontece porque de uma forma gradual. Isso a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso departamento lá. Primeiro eu quero falar do nosso trabalho com as crianças dentro da igreja e depois eu quero abordar o nosso tratamento em casa com as nossas crianças. Bom, falamos aí do casamento, mandato do Senhor. Tenhamos filhos, povoemos a terra, mas o mundo aos pouquinhos vai tirando a nossa visão, né? Vai tirando o nosso foco. A gente começa, né, a gente pensando, a gente casa, tal, quer construir uma família, e daí a pouco o mundo já começa com aquelas ideias de que filho é retrocesso, de que filho é atraso, de que filho é perda de tempo, de que filho só vai te atrapalhar. E a gente, aos poucos, vai aceitando isso, e o mundo vai trazendo isso para dentro das nossas casas, e a gente vai aceitando, assim, de uma forma sem perceber. Quando a gente percebe, a gente já está imerso nisso. E são muitas as famílias que hoje não querem ter filhos. Infelizmente, as famílias não querem ter filhos porque querem crescer, querem produzir, querem ter status, né? E
que nós, como filhos do Senhor, a gente tenha isso em mente, que o nosso Deus, Ele nos criou, Ele quer que povoemos a terra, que é uma nação sem crianças, sem a gente perpetuar a nossa espécie, né? Sem nós perpetuarmos, sem darmos continuidade, sem os nossos filhos, a nação perece. É que realmente a gente tem esse cuidado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto da igreja. Quero que vocês abram as suas Bíblias, por favor, lá em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 6. Um texto bem conhecido, né? Deuteronômio no capítulo 6. O povo de Israel, que tinha saído do Egito, era aquele povo reclamão, reclamava de tudo, né? Tudo estava ruim, né? Então o povo estava sempre reclamando. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 25. A gente vai fazer essa leitura, ela é um pouco extensa. Então, nesse contexto aí, as pessoas tinham saído do Egito, o povo já tinha crescido, Moisés já tinha tido seus auxiliares, os 10 mandamentos já tinham sido dados, o povo já tinha sido relembrado. E o Moisés, ele chama o povo, né, à obediência, ele fala com o povo, e ele fala também sobre a finalidade da lei, né, cumprirmos a lei, obedecermos a lei. Então, olha só o que diz esse texto, Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Gosto de ler esse texto num contexto, onde a gente possa entender. Nós vamos falar de alguns pontos aqui um pouco mais para frente, mas é importante que nós entendamos o contexto que esse texto foi falado, quando Moisés pronunciou essas palavras, quando Deus, né, deu essas declarações para Moisés, de que o povo tinha que se comprometer realmente a obedecer ao Senhor, tinha que se comprometer em buscá-lo, a seguir os mandamentos que ele tinha ordenado, e que jamais se desviasse. E que no futuro, quando os filhos perguntassem, eles falassem, nosso Deus nos tirou do Egito, o nosso Deus nos tirou. E a gente tem falhado nisso, a começar dentro da nossa casa, e às vezes a gente continua
né? A gente continua no nosso pensamento, muitas pessoas continuam no pensamento, de que a igreja vai resolver todos os problemas. Quando não é função da igreja, não é função dos professores, que tem professores homens? Não, só mulheres. Homens, é importante os homens se levantarem também, tá? Com o departamento infantil, para ajudarem. Os nossos meninos precisam de referenciais masculinos também. Então, é importante. Benones, fiquei muito feliz de ver você fazendo gestos com as crianças aqui no domingo, né? Vi assistir pelo YouTube. E é importante, se sua criança estiver, abrindo parênteses aqui, quando as crianças estão fazendo gestos aqui, é importante que nós, como igreja, participemos com eles. Porque eles não se sentem alienados, né? Que às vezes as nossas crianças... acho que os adultos, às vezes, ficam olhando de cara feia, os adultos permanecem sempre sentados, ou não querem interagir. É importante que a gente interaja com as nossas crianças, nós brinquemos com elas, cantemos e louvemos ao Senhor com elas também. E fica a dica para os homens. É importante que os homens também ajudem no departamento infantil. Tá? A gente precisa dos homens também levando a palavra para os nossos pequeninos. Ah, Silmara, mas eu não tenho talento, eu não tenho aptidão. Peça a Deus, se disponha de alguma forma, seja auxiliar. Né? A gente realmente precisa se colocar... nós precisamos estar cercando os nossos meninos, nossas crianças. E essa forma é uma forma, né, principalmente os meninos, né, de terem esse referencial masculino como um servo, né, a pessoa que serve a Deus na obra, e não só as mulheres, que às vezes a gente tem de ver só as mulheres, né, as mulheres participando. E para a criança é muito importante, né, que ele tenha esse referencial, como eu falei para vocês. Então, muitas vezes, no culto infantil... nós temos aí extremos, que a gente precisa ter cuidado. Tem pessoas que são altamente contra o culto infantil. Né? Pessoas que realmente não gostam, criança tem que ficar aí no templo, criança precisa participar do culto. Ok, também não vejo problema da criança, né, participar, de vez em quando. Estar aqui. É difícil, às vezes, para a criança compreender o que o preletor está falando, é difícil. Mas eu entendo, particularmente, que esse sistema de não separarmos as nossas crianças, delas permanecerem aqui, seria um contexto onde a família ensina durante a semana, e aqui ele chega e participa, né, e consegue assimilar o que o pastor está falando, porque durante a semana ele está sendo alimentado em casa. Então, ele vai chegar aqui, ele vai participar com facilidade, né? Porque a criança ela é ativa, e a gente precisa ter paciência com as nossas crianças também, muitas vezes. Faz um pouco de barulho, tem gente que já ora assim, né, de cara feia. As nossas crianças, elas estão no melhor lugar em que elas podiam estar. É aqui dentro, é aqui que ela tem que estar. Tenhamos paciência, principalmente com aquelas crianças que às vezes não têm muita disciplina em casa, que os pais não são cristãos. Nós precisamos ser o exemplo para elas, precisamos acolhê-las em amor, né, e ensinarmos. Então, temos esses extremos da pessoa que acha que culto infantil não é o terror. E também temos outro extremo da pessoa que é o cultinho, né? A propósito, não é legal a gente ficar falando cultinho da criança, salinha, né? No sentido sempre pejorativo, diminutivo. É o culto infantil, a sala das crianças. Né? Por quê? Porque tem gente que acha que simplesmente tem que sair do templo. Ai, acabou o nosso problema. As crianças, os barulhentos saíram. E não é por aí. Quando a gente pensa num departamento infantil, a gente pensa no ensino da palavra. Se não estiver havendo o ensino da palavra na sala infantil, está errado. Porque nosso propósito aqui é o quê? Ensinar da Bíblia, ensinar da palavra de Deus o tempo todo. E aqui na igreja não pode ser diferente. Às vezes chega lá, vou colocar um DVD e vai ficar assistindo. DVD assiste em casa. O DVD assiste em casa. Então, aqui a gente precisa trabalhar isso. E nós precisamos nos despertar como igreja para trabalharmos e servirmos o nosso Deus também no departamento infantil. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, como a gente tem trabalhado. Hoje, esse é o nosso berçário. Tá? Não sei se vai apagar aí, mas... mais para frente eu vou passar rapidamente como a gente estruturou. Isso aqui é uma ideia de às vezes, particularmente, no meu caso, eu não sonhava que a igreja pudesse ter um berçário bem arrumadinho, como é o caso que a gente tem hoje. Eu não imaginava. Porque eu tenho uma visão totalmente limitada no meu contexto familiar, no meu contexto de vida. Eu nunca imaginava que a gente pudesse ter uma coisa bem arrumadinha assim. Mas Deus mandou alguém que tem uma visão, que tem esse talento e quis ajudar a igreja com o talento dela. E nós fizemos, né, levantarmos recursos para que a gente pudesse chegar em salinhas bem estruturadas assim, coloridinhas, bonitinhas, feitas com carinho, onde a gente acolhe as nossas crianças, elas se sentem assim. É um lugar aconchegante. E a gente pode ir trabalhando. Não é uma igreja rica, tá, gente? Não é uma igreja rica.
Mas eu vou explicar para vocês como que a gente chegou nesse ponto, ao ponto de a gente poder investir nas salas. Porque se a gente fosse realmente esperar sobrar um dinheiro da igreja com os dízimos, a gente nunca teria condição da gente estruturar como foi. Cadê? Sumiu? Vamos lá. Enfim, vou adiantar um pouquinho para vocês aqui como foi que nós conseguimos estruturar o nosso departamento infantil e fazermos salas bem arrumadinhas, aconchegantes e tudo mais. Falei para vocês que se dependêssemos de recursos financeiros da igreja como um todo, nós não conseguiríamos, né? Nós fizemos bazares focados no departamento infantil. Então, o dinheiro do bazar era para o departamento infantil. Então, desde sempre, a gente mobilizou uma turma e a gente começou a fazer. É uma coisa fácil? Não é. Deu trabalho? Deu. Mas a gente quis a gente trabalhou bastante para levantarmos recursos e termos um departamento infantil mais estruturado. Mas resolve o problema ter uma sala bonita se eu não tiver pessoas trabalhando? Não adianta. A gente acolhe, nós acolhemos, mas nós precisamos de pessoas trabalhando. Qual é o nosso gargalo lá hoje também? Professores. Acho que aqui vocês também devem ter esse problema, que eu acho que a igreja só muda de endereço, né? São poucos os trabalhadores. E nós precisamos nos dispor, precisamos trabalhar na obra. Porque as nossas crianças, a gente às vezes olha, né? Isso aí não entende nada não, o tamanhozinho dele. Mas eles não são pequenos demais. Os nossos bebezinhos, eles não são pequenos demais. A gente tem que começar a falar desde pequenininhos mesmo. Começar a introduzir, encucar na cabecinha deles, desde que eles são pequeninos, desde que estão na barriga, se possível, que já sentem, né? Tem os sentimentos, já respondem. Então, desde pequenininhos, começarmos a instruir as nossas crianças. E aí a gente vem, né, num contexto em que a gente conseguiu arrumar uma salinha, umas salas, né? Até eu, às vezes eu pego nas salinhas, eu gosto de falar salas com eles, nas nossas salas, o nosso departamento, as nossas crianças, para eles se sentirem valorizados, para eles se sentirem que eles fazem parte, né? Então, eu acho legal aqui esse sistema. Lá a gente também tem o costume de trazer as crianças aqui na frente para eles cantarem. A gente ora com elas têm a oportunidade de orar. Todas, quem quer orar, elas têm o direito, tem, né, esse momento delas pegarem o microfone, delas orarem. Isso é muito importante, igreja, para que nós estimulemos as nossas crianças para um dia serem eles a estarem aqui na frente. Quantos de nós temos pânico de falar em público? A gente começa a tremer com a possibilidade de alguém entregar o microfone, ou às vezes de fazer uma oração em público. Isso a gente precisa trabalhar nos nossos filhos desde bem pequenininhos. Então, isso a gente busca nessas pequenas coisas. Aí, vamos ver se vai dar certo ou se foi problema no arquivo? Aí, essa é uma sala dos adolescentes, obrigada. A gente foi tentando estruturar de acordo com a faixa etária, né? A gente tem um problema lá também com o número de salas, porque a gente fica com uma faixa etária grande, né? Por exemplo, você mistura uma criança, a gente está de 3 a 6, e depois de 7 a 11, é uma janela grande. Quem trabalha com crianças sabe que a criança de 7 pensa bem diferente da de 11. Então, a gente teve que estruturar isso. Então, a gente diminui. Hoje, a nossa maior quantidade de crianças são de 9, 10. Então, a gente criou uma sala específica para eles, e aí a outra que ficou assim, de 3 a 8. Então, assim, não fica... A gente vai ter que ter um jogo de cintura, porque a gente também não tem sala. Não temos professores, não temos salas. Então, se vocês têm salas, já é um privilégio, já é uma oportunidade tanto. E que Deus levante pessoas, a começar de mim, né? Essa tem que ser a nossa oração. Então, aqui é rapidinho como era a nossa sala antes e depois, né? Esse é o mesmo ambiente. Como eu disse para vocês, Deus levantou alguém que tinha essa visibilidade. Falou assim, vamos dar uma cara nova aqui para o berçário? A gente não tem dinheiro. Não, vamos organizar alguma coisa? O que a gente pode fazer? Vamos fazer um bazar? Vamos fazer bazares? E foi assim que começou, foi assim que nós fizemos. Esse também é o antes e depois. Era uma sala crua, né? Lisa, e a gente depois foi fazendo aos poucos, através de bazares. E aí, não pensem vocês que pode ser assim, pouquinha gente trabalhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa foi a nossa equipe de trabalho do bazar. Então, assim, é uma igreja toda que veste a camisa do Ministério Infantil. Porque, sendo uns poucos, a gente não consegue. Foi muita gente trabalhando. É claro que tem aqueles que ficam ali, ralando no dia, mas esse aí foi o dia
que nós atendemos, né? O dia de vendas e tal, foi um bazar grande, mas porque nós envolvemos a igreja. E foi assim que nós fizemos. Estou dizendo que essa é a única forma? De forma alguma. Existem outros meios. A igreja pode estudar a possibilidade de fazer um financiamento. A igreja pode levantar verbas de outro jeito. Não sei. Precisa ficar como o nosso ficou? De forma alguma. Dá para fazer algo muito mais simples. Mas que a gente faça com o coração. Que a gente envolva a igreja, que a igreja se sinta, né, participativa, que a igreja possa ajudar no processo. E as nossas crianças se sentirão amadas e elas serão ricamente abençoadas. Mas, como eu disse aqui na igreja, a gente não vai resolver o problema. Aqui é um complemento. A igreja atua como um parceiro da família, uma parceira da família. Mas o que as famílias têm feito durante a semana? Para a criança chegar aqui no domingo, né, e receber esse alimento a mais. Né, ter o seu momento de comunhão aqui como igreja, estar aqui junto com as pessoas, com seus amigos, com seus professores. Mas o que a gente está fazendo durante a semana? E eu me ponho aqui como mãe também. Nós, como pais, temos agido? Porque o mundo, ele vai nos atraindo, né? São os afazeres do mundo, todos os dias que vão nos puxando, são os trabalhos, são as obrigações, é tudo que eu tenho que entregar. E eu estou cansada para fazer o culto. Nossa, estou cansada para ter que chamar a atenção de menino. Já não vejo meu filho, eu vou ficar brigando com ele. E aí a gente começa. Com essas poucas coisas, o mundo vai nos trazendo. As crianças não têm mais o senso nem de identidade. Porque pai e mãe estão trocando as suas funções. Está tudo trocado. O que as crianças vai ter de parâmetro ali? O que a criança vai ter como referencial? Hoje nós temos visto esses lares onde os pais brigam entre si. Os pais parecem que estão num ringue, ao invés de entenderem que estão num time. Que é um time, que a gente precisa conversar e que a gente precisa lutar em prol do crescimento do reino, em prol das nossas crianças saberem o caminho que elas têm que trilhar. E a identidade começa lá, desde pequenininha. Hoje a gente está vendo o problema da ideologia de gênero. As crianças, às vezes, ficam perdidas. Porque o pai, ele não se posiciona como pai. O pai deixa a autoridade do lar para a mãe. E a mãe não respeita o marido. Ela quer assumir todas as coisas do lar. E fica confuso, a criança não sabe. E eu não estou falando de uma coisa que eu estou inventando, né? O que a gente... é machista ou algo assim. Gente, é a Bíblia que diz, nós temos funções diferentes. Nós somos todos importantes, somos especiais, nós temos funções diferentes, a gente precisa entender isso. Eu sou uma menina, Deus me criou menina, diferente dos meninos. E eu tenho a minha função dentro de casa, que é auxiliar o meu esposo como cabeça do lar. E a gente começa o nosso discipulado com os nossos filhos, entendendo isso, que nós precisamos, esposas precisam respeitar o seu marido. Os maridos precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Porque se ele não estiver amando como Cristo amou a igreja, está errado. E se você, esposa, anda desrespeitando seu marido, como é que a gente desrespeita o marido? Gritando. Sabe aquelas mulheres que não edificam lá? Só reclamam, só murmuram. Serviço de casa não acaba nunca, né? E a gente reclama. E quantas vezes nós pecamos por isso? Por nós sermos ingratas. Deus nos deu um lar, nos deu uma casa, nós precisamos zelar da nossa casa, nós somos ingratas. Me ponho nisso, que a gente reclama. Porque a gente tem 1 trilhão de coisas para fazer, o tempo passa, você olha, já está tudo bagunçado de novo. Mas, gente, são fases. São fases. Essa fase da criança vai passar. E aí você vai ter a fase para você poder fazer o que você quiser. Mas nós, mães, nós precisamos ser sábias, como mulheres. Né? Instruir os nossos maridos em amor. Nós sermos, né, aquelas que vão apoiar, não são aquelas que vão julgar, aquela que vai apontar o dedo. Porque se fizer isso, chega um momento que o marido vai fazer o quê? Ele vai recuar. Não vai nem querer ficar em casa. Ele vai se sentir... O quê? O espaço dele está sendo invadido? Então, precisa ter um balanço aí. Precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa resolver, precisa parar estas. Porque o discipulado dos nossos filhos começa com um lar ajustado. E que Deus nos ajude nesse processo de manter um casamento. Porque não é fácil não, né, gente? Manter um casamento não é fácil, não. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos ajuda. E que nós sejamos pessoas que busquem a orientação do Senhor, que a gente busque, né, a ajuda dEle nesses contextos. Eu quero dar o meu exemplo, pessoal, da minha infância. O Benones falou aqui, eu nasci num lar cristão,
os meus pais sempre tiveram esse cuidado, esse zelo de amar o trabalho do Senhor. Eu cresci vendo os meus pais trabalhando. Meus pais, eles não tinham, e não têm ainda, devem estar me assistindo, um beijo para vocês, preguiça de trabalhar no reino. Cansados, mas estavam lá. E a criança, ela cresce percebendo isso. A criança vai vendo o envolvimento dos seus pais. Qual o referencial que você tem sido para o seu filho? É aquele pai ausente de todas as programações da igreja, que não se envolve com nada? Senta, ouve a pregação, vai embora. É o crente que a gente chama 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito. Só vem, ouve, vai embora. E quando sai da porta já muda, né? Porque aqui dentro da igreja é uma santidade, levanta as mãos, ora, e canta, e louva, e chega ali lá fora, o marido vai pegar na mão, ou a esposa vai pegar na mão, já solta a mão logo, porque já ali para fora é outra vida. Então, nós precisamos ser vigilantes, porque nós somos exemplos para os nossos filhos o tempo inteiro. E eu louvo a Deus pelo exemplo que eu tive em casa. E hoje eu tento passar isso para o meu filho, para os meus filhos, como exemplo, para que eles percebam a importância de amarem o trabalho do Senhor, de estarem aqui, de doarem o seu melhor. Porque às vezes a gente quer doar, mas o tempo que sobra, né? A gente não quer dar as nossas primícias. Mas o Senhor, Ele não quer resto. O Senhor quer a primícia. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a gente inverte tudo, porque nós somos uns trapalhões, né? A gente atrapalha tudo, a gente se perde. E a gente quer fazer todas as coisas para, se sobrar tempo, a gente cuidar do reino de Deus. E quando é tudo errado, a gente tenta acertar e está fazendo errado. E desde pequenos, os meus pais tinham aquela postura. Criança, você não tem que saber se você quer ir para a igreja ou não. Você vai para a igreja. E quantos pais ficam, ai, filhinho, você não quer ir para a igreja? Ah, então tá bom, hoje a gente vai ficar. Vai fazendo isso. Vai deixando. Que vai chegar uma hora que você vai implorar, querendo que seu filho vá para a igreja. Você vai querer obrigar. E aí passou. Os nossos filhos, pensa, um menininho de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, 12 anos, eles não têm maturidade para saber o que é melhor para eles, não. Somos nós, os pais, que temos que tomar as decisões por eles. Às vezes, pai, não quero. Vocês já viram tanto de criança que tem mandado nos pais hoje? Falta de autoridade dos pais. Falta dos pais buscarem de Deus o direcionamento e entenderem que nós somos autoridades de Deus na vida dos nossos filhos. Deus nos constituiu como autoridade. E se a gente não está entendendo isso, como é que a criança vai entender? Como que a criança vai entender, se nem a gente está entendendo? Então, pais, somos exemplos na vida dos nossos filhos. Porque é no lar que as crianças vão aprender a valorizar, é no lar que as crianças vão aprender a amar a obra do Senhor. Faça culto doméstico com seus filhos. Sentem com eles para ler a Bíblia. Silmara, isso é fácil. Você veio de um lar cristão, você teve exemplo. Agora, olha para mim. Eu vim de um lar totalmente desajustado. Nunca ouvi falar de Bíblia. Eu conheci a Bíblia, conheci o Evangelho tem pouco tempo. E aí, como? Eu tenho vergonha de orar. Não sei orar. O melhor remédio para isso é orar. Vai para o seu quarto, fecha sua porta e ora. E pede ajuda para Deus te capacitar. Porque essa sua vergonha, esse seu receio de orar com o seu filho, pode custar muito caro. Porque enquanto a gente se acomoda com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas fraquezas, Satanás está destruindo a sua família. Satanás está destruindo o seu lar. Porque ele não veio brincar. Ele não veio brincar. E às vezes a gente perde essa dimensão. Satanás não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Só que a gente não busca. A gente não busca, a gente não pede. A Bíblia fala que nós sequer sabemos orar como convém. Então, se você está nessa situação de falar assim, mas eu sou incapaz, eu não dou conta. Glória a Deus, porque Deus não veio chamar os bons, Deus veio chamar os doentes que precisam de ajuda, que precisam. Reconheçamos a nossa dependência do Senhor. Peçamos ajuda para Ele, porque Ele vai tratar. Se você tiver o coração quebrantado, arrependido, coração consciente da dependência de Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar, Ele vai te guiar. E a sua família vai ser um vaso de bênção
e vai ser um vaso de bênção onde vocês estiverem. Aqui na palavra que nós lemos, no texto, lá no versículo 4, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Salvador. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vou ler de novo esse versículo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como que você vai discipular o seu filho se o seu coração não está cheio da palavra? Começa por aí. Quando ele começa a falar aqui do procedimento dos pais com os seus filhos, ele fala disso. Estas palavras têm que estar no nosso coração. Do que seu coração está cheio? Do que o seu coração está cheio? Imagine você como uma árvore. Se a gente chacoalhar aí, o que vai sair? Que tipo de fruto vai sair de dentro? O que você tem se alimentado? O que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem lido? O que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado o seu coração? Porque se você está vazio, como é que você vai conduzir seu filho? Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, encher o nosso coração, para que assim a gente possa transbordar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. E isso vai passar de geração, né? Lembra daquele versículo? Seus descendentes serão conhecidos no meio dos povos, e todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. E a sua família tem ido nesse caminho? Se não está indo nesse caminho, repensa. Repensa, volta, pede a ajuda de Deus, que sozinho não vai, e começa de novo. Porque, lá no outro versículo, diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos. Você tem que inculcar essas palavras, que tem que estar no seu coração. Primeiro tem que passar por você, passa por nós, pais, e a gente vai inculcar nos nossos filhos. O que é inculcar? O que é isso, inculcar? Dar informações a respeito de alguma coisa. Fazer gravar algo no espírito e na mente. Aconselhar, indicar, demonstrar, revelar. Gostei dessa definição. Fazer gravar algo no espírito e na mente. Para você gravar algo no espírito e na mente, você não vai fazer uma vez só. Seria tão fácil, né? Fala assim: ó, meu filho, vem cá. Deus é bom, Deus gosta do nosso bom comportamento. Jesus morreu na cruz no nosso lugar e a gente precisa amar o próximo como Jesus nos amou. Tá bom? Você entendeu? Então tá bom. Ótimo, vamos embora. Seria tão bom se fosse fácil. Mas não é esse o propósito de Deus para nós. Gente, assim inculcar é todo dia. É todo dia, todo dia, todo dia. É todo dia? Todo dia mesmo. Todo dia. E não é só. Faz aquela oração rápida na hora de dormir, sabe? Aquela hora que você vai dormir. Deus, abençoe, amém. A gente se pega fazendo essas orações. Fala amém no dia seguinte, né? Quando lembra. Outro versículo diz aqui, ó, falarás dessas palavras, você vai falar para o seu filho: assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Pensa nisso, ó. Você vai falar quando ele estiver andando, quando ele estiver sentado na casa, né? Comece a ir sentado em tua casa. Quando ele estiver andando pelo caminho, está fora de casa, está andando. Ou andando em casa também. Ao deitar-te, ao levantar-te. Vocês entenderam que é o dia todo? É o dia todo. Não é uma coisa que eu vou fazer e está tudo bem, está resolvido. É uma peleja. É todo dia um pouquinho, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, falando um pouquinho. Porque Satanás, ele se alegra de fazer. Sabe que Satanás... alegria é uma qualidade do Senhor, né? Vai falar que Satanás se alegra, né? Ele se sente satisfeito em ver que a gente está acomodado. A gente não tem tempo para falar nem uma vez por dia, quanto mais assentado, ao levantar, andando, saindo. Andando. E ele vai lá, ó. Ele vai fazer na festa, com as coisas que seu filho anda vendo, que você não está acompanhando. Você não está sabendo as mensagens que ele está recebendo pelo WhatsApp. E um parênteses aqui, já que a gente falou disso. Estava vendo essa semana, chamando a atenção, não é novidade para ninguém, mas a gente não fala, não pensa sobre isso. Quantos nossos adolescentes estão sendo assediados por fotos nudes de colegas, de amiguinhas, né, que estão se oferecendo para os nossos filhos. E o celular está lá com a criança.
6 anos já está muito, né? Tem criança menor que eu sei, que está tendo celular já. Por quê? Porque a criança fica quieta, né? Ela dá sossego. Mas os nossos meninos estão entrando para o mundo da pornografia muito facilmente, porque estão tendo acesso liberado daquilo ali, ó. E aquilo ali vai ser uma doença, é um vício que pode destruir, arruinar a vida dele. Enquanto nós, como pais, podíamos estar perto. A gente está perto, vai resolver o problema? Não é garantia de nada, né? A gente está perto. Mas a gente vai reduzir consideravelmente o risco do nosso filho estar se envolvendo com porcaria. Está recebendo porcaria. Esteja perto. Algo muito próximo a nós, lá em casa, foi chegar uma mensagem de uma criança muito próxima com aquele desafio do Baby Blue. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem aquele da baleia Blue, né, que é do assassino. Mas esse do bebê é um que fala com a criança, que ela é bem pequenininha, ela tem que entrar no banheiro, que a criança tem que entrar no banheiro. É uma jovem toda despojada, ela cheia de piercing e tal, e fala como se ela fosse muito legal, que a criança tem que entrar para o banheiro, segurando o bebezinho, tal, e ela tem que apagar todas as luzes e começa a brincar com esse bebezinho, que depois esse bebezinho vai segurar no pescoço dela e vai custar soltar. O que é isso? É invocação demoníaca que está chegando na nossa casa e a gente não está fazendo nada. Pais, abram os olhos, acompanhem os seus filhos, monitorem. Se possível, deixe o celular mais para frente, quando isso for estritamente necessário. Porque Satanás não está brincando. E a gente não fala nem... Custa falar uma vez no dia. Quanto mais seguirmos essas orientações aqui, falarás a todo momento. A todo momento. A gente leu, sentado, levantando, caminhando, deitando. Porque a gente não pode dar brechas para o nosso inimigo. Nós não podemos dar brechas para Satanás. Só que a gente não está dando brecha. Eu gosto de falar isso. A gente está abrindo a porta, a gente está escancarando. E ele está fazendo a festa. E aí lá para frente ele vai falar que ata a palavra. Lá no versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos. Olha o que eles tinham que fazer. Tinha que estar vendo sempre. E a gente precisa estar vendo coisas que nos lembrem disso. O que está te lembrando do Evangelho ao longo do dia? Se você não tem um tempo para ler a Bíblia, você só escuta, sei lá, várias outras coisas que não dizem respeito à palavra de Deus, não vão te edificar. O que te faz lembrar? Às vezes, se for preciso, prega versículos na parede da sua casa, escreve em qualquer lugar. Use a sua criatividade, mas que o seu filho esteja sempre lembrando. Algumas imagens, né, principalmente as crianças muito visuais, quando elas verem aquilo ali, mesmo quando elas forem adultas, elas vão olhar e vão se lembrar de uma mensagem que foi ensinada lá atrás. Não tenha desculpas. Não invente desculpas. Não use de desculpas para não levar o Evangelho do Senhor para os seus filhos. E além disso tudo que eles faziam, eles tinham que escrever nos umbrais da casa e nas portas. Era identificação? Estava escrito lá nas portas. Eu vou entrar em casa, opa, já estou vendo qual que é a mensagem. É aquela ideia. O time, quando vai se preparar para os jogos, eles treinam só uma vez. Pensem nos grandes atletas olímpicos. Quanto tempo eles treinam? É um treinamento. E os nossos filhos também precisam ser treinados. E quem vai treinar os seus filhos? É a escola? São os professores da escola, que por mais, né, que seja uma escola cristã, está tudo certo. Não são os professores que têm que treinar os seus filhos. A Bíblia é muito clara quando diz que são os pais. Os pais têm que ter essa... É primordial. A questão principal na vida dos filhos são os pais. Os professores, eles vão agregar. E às vezes a gente não faz ideia do que os professores estão ensinando para os nossos filhos. Por que a gente não para escutar? O filho está lá conversando com você e você está lá. Aham. É, filho? Aham. Aham. O quê? Ah, tá. Uhum. Porque a gente não está ali, mas não está ali. Escute o seu filho, converse com ele. Desliga das mídias. Vai ficar um pouco com ele, dá atenção, concentra o seu foco ali no seu filho. Foque, converse, escute. Filho, como é que foi seu dia? O que aconteceu no seu dia? Ah, tá. E tal coisa. Converse genuinamente, olhe nos olhos do seu filho. Fazendo isso, você realmente está indo no caminho certo de discipular os seus filhos no caminho do Senhor, porque você vai conhecer o seu filho. Se você não conhece o seu filho, se você não sabe aquilo que está no coração dele, você está indo no caminho que não é muito legal, não. Porque você precisa conhecer. O que está afligindo o seu filho? O que deixa o seu filho ansioso? O que entristece o seu filho?
Às vezes você só está focado no comportamento. Você fica irritado por causa do mau comportamento da criança, você quer corrigir o comportamento, mas você não quer saber por que ele está tendo esse comportamento. É do nosso coração que fluem os sentimentos, que fluem as expressões, tudo aquilo que a gente expressa. As coisas boas, as coisas ruins, vêm do nosso coração. Mas você não tem tempo para conversar com seu filho. Relato de uma pessoa também. A filha, com 12 anos, chegou para a mãe descobriu, né? Que ela estava tendo envolvimento com outras garotas, de 12 anos. E aí, foi conversar. A mãe... Resposta da filha: mãe, você não tem tempo para conversar comigo? Você nunca conversa comigo? Você não quer saber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando? Quando a gente não escuta, os nossos filhos vão buscar em outros ouvidos. Vão buscar outros ouvidos. Por que muitas adolescentes, elas às vezes se envolvem num relacionamento, antes do casamento, afrontando pai, afrontando mãe? Porque falta essa acolhida em casa. Os pais são ríspidos. Os pais são grosseiros. Os pais dão más respostas. Os pais não conversam. E ela está carente. E aí vem o coleguinha da escola. Quer, né, ajudar. Às vezes ele está até intencionado em ajudar mesmo. Só que, gente, eles são adolescentes. Não vai dar caca. A gente precisa abrir os nossos olhos. Escute o que o seu filho tem para te falar, antes que seja tarde. Antes que você esteja desesperada como essa mãe, sem saber o que vai fazer com uma filha de 12 anos que está tendo um relacionamento homoafetivo. Que vai contra os princípios do nosso Senhor. Essa é a questão. Que o Senhor Jesus ele foi muito claro. E nós precisamos inculcar isso desde pequenininhos nos nossos filhos. Filhinho, você é menininho. O Pai do Céu fez você menininho. Você precisa respeitar as menininhas. O Pai do Céu quer que você respeite. Quando a gente ensina esse respeito desde pequenininho, vai ser muito menos provável que na adolescência ele queira ser desrespeitoso, porque veio lá de trás. Ele vê o papai sendo respeitoso com a mamãe. Ele vê a mamãe cuidando do papai. Ele vai ter um referencial, mas quando vive num lar onde está tudo desajustado, que foi o que a gente falou lá atrás, ele perde as suas concepções. Aí fica muito mais fácil se enveredar por esses caminhos. Por caminhos que não são os que o Senhor tem para nós. A responsabilidade de formar a próxima geração, então, é nossa. É minha, é sua. A partir do momento que Deus colocou essas crianças nas nossas vidas, nós estamos formando essa geração. Nós precisamos cuidar do que as nossas crianças têm sido alimentadas. A Bíblia é muito clara. Todos os dias. Treinamento. Eu estou sendo repetitiva aqui, mas é essa a intenção mesmo. Porque o treinamento com os nossos filhos ele precisa ser repetitivo. A gente não pode se cansar, mas fala de novo, meu filho, eu vou ter que falar a mesma coisa para você. Fale de novo. E fale em amor, tá? Porque a gente se pega cansado, estressado e dando má resposta nos nossos filhos. E a gente precisa se policiar. A gente precisa se policiar. Porque a gente fica cuidando de tanta coisa, e a hora de concentrar, de conversar com o nosso filho, a gente acaba sendo enérgico demais, falando ríspido demais, né? E os nossos filhos precisam confiar em nós. Então, esse processo de discipular, meus irmãos, é um processo que tem que começar da nossa casa. Às vezes a gente fala, o povo de Israel tinha falado para Moisés, falado assim, não, nós vamos obedecer tudo que o Senhor Deus disse, nós seremos obedientes. E a palavra que Deus diz, ele fala sobre esse pronunciamento do povo de Israel, está lá em Deuteronômio 5, ele diz assim, quem dera que esse povo tivesse tal coração. Ele fala assim, quem dera que eles tivessem tal coração, se referindo aos israelitas, quem dera que eles me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera que nós cumpríssemos. E nós somos que tipo de crente? Que tipo de crente você tem sido? Você é um crente? Você é quente? É frio? Você é morno? A Bíblia diz que você é morno. Ele está a ponto de te vomitar. Quem dera fosses quente ou frio. Assim como você é morno e não é quente nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não quero ser morna. Eu não desejo que no seu lar você tenha uma postura de um cristão morno. Se comprometa com o Senhor. Obedeça os mandamentos do Senhor. Treine os seus filhos e não desista dos seus filhos.
Pode ser que seu filho esteja na fase adolescente, está rebelde, está fazendo tudo para te afrontar. Não desista do seu filho. O Senhor, Ele não desiste de nós. Ore pelo seu filho. Peça que mais pessoas se unam a você em oração. Interceda pelo seu filho, porque Deus, Ele não desiste de nós. Então, não desista você do seu filho também. E que como Josué, está escrito lá, Josué 24:15. Ele diz o seguinte: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolha, quem você vai servir? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você feche o ouvido para o que o mundo tem falado, que o mundo vai te chamar de careta, vai te chamar que você está sendo malvado com seu filho porque você está restringindo o acesso ao celular, vai falar um tanto de porcaria. Feche seus ouvidos. Escolha a quem você vai servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja sua disposição do seu coração. Se você se sentir abalado, se você se sentir entristecido, lembre-se dessas palavras. Escolha a quem você vai servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor envolve pagar preço. Nós fomos comprados por preço. E Deus, Ele quer um preço que nós paguemos. Nós amamos os nossos filhos, mas que a gente possa amar não só da boca para fora, mas nós amemos de fato e de verdade. Quando está tudo revirado na nossa casa, que a gente está aquela bagunça, a gente se lembre que é um privilégio. É um momento que vai passar. E que você deixe um legado. Que como eu falei, outro versículo aqui, que futuramente, passem várias gerações, você ainda seja conhecida, a sua família seja conhecida como uma família bendita do Senhor. E que a gente não perca de vista que existe uma vida após a nossa morte. Existe. Como todos que são cristãos aqui, eu acredito que todos tenham isso muito firme na sua mente. Existe uma vida após a morte. Onde seu filho vai estar? Não é você que vai salvar seu filho. Não estou falando isso. Não somos nós que salvamos os nossos filhos. Mas nós os direcionamos, nós os conduzimos. Nós instruímos como um pastor pastoreia as ovelhas, a gente vai pastoreando as nossas crianças. Nós precisamos conduzi-los. Eu não quero ver os meus filhos no inferno. E eu vou pagar o preço. Eu espero que vocês paguem também. Amados irmãos, juntos nós paguemos o preço de termos crianças comprometidas desde pequenos com a palavra do Senhor. Que nós nos ponhamos na brecha orando por eles. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos. Peça a ajuda de Deus, peça a capacitação do Senhor. Porque os seus filhos pertencem a Deus. Satanás não pode tocar nos seus filhos. Mas desde que você esteja na brecha. Não entregue seus filhos para Satanás. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de lermos a Tua palavra e aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor quer que façamos, ó Deus, na criação e na condução dos nossos pequenos. Que o Senhor encha o nosso coração, ó Pai, de temor a Ti. Enche o nosso coração de vontade, ó Pai, de fazermos a Tua vontade, de conduzirmos as nossas crianças nos Teus santos e bendito, Seu santo e bendito caminho. Deus, que as nossas crianças jamais se desviem, ó Pai, da Tua palavra. São crianças, ó Deus, consagradas ao Senhor desde sempre. Ou são crianças, ó Deus, que os pais conheceram o Evangelho posteriormente. Mas filhos, ó Deus, de pessoas que consagraram ao Senhor. Que essas crianças jamais se desviem dos Teus caminhos. Que essas crianças sejam grandes servos e grandes servas do Senhor. Esteja, ó Deus, com os filhos dos meus irmãos que, porventura, estão num momento rebelde. Num momento, ó Pai, de afronta. Num momento, ó Pai, de conhecer as falsas alegrias que o mundo proporciona. Traga essas crianças de volta para o Teu reino, ó Pai. Traga essas crianças de volta para o Senhor, para o Teu trono de graça. Que, ó Pai, os nossos filhos Te pertencem. Nos perdoa, Senhor, como pais, porque temos falhado tanto, temos errado tanto, ó Pai, na condução das nossas crianças. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos dê um coração, ó Pai, voltado ao Senhor. Ajuda-nos a sermos pacientes, ajuda-nos a sermos tolerantes, ajuda-nos a sermos gratos, sabendo que o Senhor, ó Pai, é que cuida de nós. Que o Senhor, ó Pai, deu o Seu único Filho por amor a nós. Tamanho amor que o Senhor sente, ó Pai, por nós, miseráveis pecadores. Que, ó Deus, nós possamos ver os nossos filhos também alcançados pelo Senhor. Como sendo, ó Pai, frutos do Teu alcance, ó Pai, como o Senhor tendo alcançado o coraçãozinho deles. Perdoa-nos como pais, perdoa-nos como nação e ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida que agrade o Teu coração.
Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, conhecendo irmãos, estando aqui, ó Deus, revendo irmãos. Ó Pai, o meu coração se enche de alegria. E que esta palavra, ó Pai, possa alcançar morada, que famílias sejam edificadas e abençoadas através da palavra que o Senhor, ó Pai, trouxe aos nossos corações nesta noite. Leva-nos, ó Pai, cada um ao seu destino, embaixo da Tua proteção. Abençoa o restante desta programação. E agradecemos pela liberdade de culto que temos, de podermos prestar culto ao Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.